Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao tópico 3 do nosso curso de controle estatístico de processos, tá? Agora a gente vai começar a discutir sobre a definição de cartas de controle. O que é uma carta de controle? O que essa carta de controle pretende, tá? Isso é muito interessante. Olha, fazendo uma primeira análise da carta de controle, né? Uma vez definida a característica em estudo, que pode ser diâmetro, espessura, temperatura, muitas outras, o processo entra em funcionamento e a gente vai começar a coletar dados para representar a estabilidade desse processo ou o controle desse processo através das nossas cartas, tá bem? As características podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas também, tá? Quando a gente vai começar a construir uma carta de controle, a gente tem que se preocupar também com o cálculo dos limites dessa carta de controle, o limite inferior e o limite superior de controle, tá? Sabendo que existe uma diferença entre os limites de controle e os limites de especificação, que eu expliquei inclusive na aula passada. O especificação é o que esperam que nós atendamos, o controle é o que nós conseguimos entregar. O ideal é que os limites de controle estejam dentro dos limites de especificação. O meu processo está variando dentro dos limites de especificação. Então, eu não estou entregando nenhum item fora de especificação. Contudo, se os meus limites de especificação, continuando como estão, eu ter outros limites de controle, o meu processo está variando dentro desses limites de controle aqui. Ó. E esses limites de controle estão me trazendo alguns pontos acima e abaixo, fora da especificação. Então, eu tenho itens não conformes. Ok? Isso é muito importante entender. Esse cálculo dos limites de controle pode ser feito manualmente ou pode ser feito também através do software. Eu prefiro o software. Ponto final. Calcula-se a média e o desvio padrão da característica em estudo para a amostra. O cálculo dos limites de controle é baseado na variabilidade do processo, ou seja, é baseado na média e no desvio padrão das amostras coletadas. Por que isso? Porque quando a gente, para calcular o limite superior de controle, a gente pega a média, aí soma com 3 vezes o desvio padrão. Se a média é 20, o desvio padrão é 2, quanto é 2 vezes 3? 3 vezes o desvio padrão, que o valor é 2, dá 6, a média é 20, então 26 é o limite superior de controle. E para baixo a mesma lógica, a minha média não é 20, e o meu desvio padrão é 2. 2 vezes 3 vai dar 2 vezes 3, 6. Então, a média menos 6 vai me dar o limite inferior de controle. Ok? Então, o limite superior de controle, qual é a fórmula? LSC, limite superior, é igual a média mais 3 vezes o desvio padrão. Mais 3 vezes, né, multiplicado pelo desvio padrão. E aí eu consigo calcular os meus limites de controle. É por isso que a gente diz que ele tem total relação com a média do processo com o desvio padrão. Se o desvio padrão mudar, ou seja, aumentei a variabilidade ou diminuir a variabilidade, os limites de controle vão ficar mais curtos, mais amplos, tudo bem? Quando eu tenho desvios padrão muito elevados, o meu processo está variando muito, é muito difícil eu dizer que vou conseguir entregar esse processo dentro da especificação, porque está variando muito, né? Esses limites de controle refletem a variabilidade inerente do processo, ou seja, a variabilidade devido às causas comuns de variação. E uma vez calculados, os limites são plotados nas cartas de controle. Tá? Quando a gente diz que essa variação, né, esses indicadores do processo, de média e desvio padrão, eles acontecem devido às causas comuns de variação, é uma realidade. Se fossem causas aleatórias de variação, não comuns, né, esporádicas, isso ia mudar completamente o comportamento da média e o comportamento do desvio padrão, como a gente já discutiu em aulas anteriores. Tá? E aí eu formato a minha carta de controle. Ela é composta pelo limite superior de controle, o inferior de controle, a linha da média. Essa linha da média é a média desses pontos aqui. Sempre que eu tenho a carta de controle, eu tenho a carta de controle formada por duas partes. Uma relacionada à medida de tendência central e outra à medida de variação. Então, eu tenho a carta x barra R. X barra é média, né? E R daria relação com a minha variação, tá bem? Então, sempre que eu tenho uma carta de controle, eu tenho ela em duas partes. Ela avalia a média, avalia desvio padrão. Desvio padrão ou amplitude, tá? Mais a amplitude. Aqui eu tenho a linha média. Essa linha média numa carta de controle é a média do que eu estou avaliando. Se uma carta de controle é de média, aqui é a média desses pontos que eu identifiquei. Cada pontinho é um chocolate. Eu estou pegando esses pontinhos aqui. Se eu coletei dentro de um subgrupo, esse pontinho aqui está representando a média do subgrupo. Então, se eu fui de 8 horas da manhã, coletei 5 chocolates, medi o peso deles, aqui é a média do peso dos 5 chocolates. Ok? Para 8 horas da manhã.
a média do peso de 5 chocolates para 9 horas da manhã, para 10, para 11, para meio-dia, para 1 hora, para 2 horas. E aqui, esse pontinho já é o pontinho da média dos valores que eu encontrei dentro daquele subgrupo. Tá? Isso, com o passar do tempo, o tempo está variando para a direita, crescentemente para a direita, eu vou ter uma variação no peso médio dos chocolates. Então, essa linha média é a média das médias. Cada pontinho desse aqui é a média do peso do chocolate dentro do subgrupo, como eu acabei de explicar. Se não entendeu, volta, escuta com mais cuidado, mais lentamente, que eu estou explicando de maneira bem precisa, bem clara, né? Para você compreender, bem didática também. Essa linha média é a média das médias. Enquanto aqui eu tenho os pontos médios do subgrupo, aqui é a média das médias. Pega todos os pontos, tira a média e vai calcular o valor central aqui da média, tá bem? Sobre esse valor central da média, tá? Eu calculo mais 3 desvios padrão encontro o limite superior de controle, menos 3 desvios padrão encontro o limite inferior de controle, e aí eu formato a minha carta de controle, tudo bem? A avaliação da estabilidade, que é algo importantíssimo, né? Como eu falei, não adianta a gente ter uma carta de controle que não represente um processo que seja estável. É claro que a gente vai construir cartas de controle e vai perceber que o nosso processo não é estável. E a gente tem que ir atrás de formas de garantir a estabilidade desse processo, através das correções da análise do sistema de medição, avaliações de capacidade do processo, e aí tudo isso vai desdobrar em treinamento para colaborador, correção da matéria-prima, análise de sensores do processo, tá? Indicadores do processo, e a gente vai conseguir garantir o controle. Mas é muito importante a gente garantir a estabilidade da carta de controle. Sendo assim, as amostras continuam sendo coletadas, são plotadas na carta de controle, e essa é a tarefa do dia a dia. Dia a dia, a gente pega os dados, vai plotar ali e vai avaliar e monitorar. Os pontos fora dos limites de controle são uma indicação de causas especiais, tá? Que devem ser investigadas e eliminadas através de uma ação local, como eu comentei com vocês, né, mais para trás, através de uma ação local, tá bem? Quando a gente fala que esses pontos fora do limite de controle são a indicação da presença de causas especiais, a gente está dizendo que o que está fora do limite superior de controle, abaixo e inferior, marcado de vermelhinho, é uma evidência de que o sistema ele está fora de controle estatístico. Mas não necessariamente eu preciso ter pontos fora dos limites de controle para dizer que o meu processo não é estável. Tudo bem? Existem outros motivos também. Às vezes eu tenho pontos interiores aqui ao limite de controle e mesmo assim eu posso dizer que eu tenho uma instabilidade. A gente vai estudar algumas regras para avaliar essas questões de instabilidade que levam à avaliação de que existem causas especiais de variação atuando sobre o processo também. Se existem pontos fora do limite de controle, diz que o processo está instável ou fora de controle estatístico, que é uma coisa que a gente vai identificar, você vai identificar quando começar a observar as cartas de controle no teu dia a dia, beleza? Se as causas especiais forem eliminadas, se a gente atuar sobre as causas especiais de variação, a gente não vai mais ter esses pontinhos fora dos limites de controle, tá? Se a gente eliminar, os pontos plotados devem permanecer dentro dos limites de controle, como aqui está, tá? Esse é um comportamento esperado quando apenas as causas comuns estão presentes, tendo em vista que as causas comuns, elas geram uma verificação de que toda a variação que existe no processo é uma variação esperada, tendo em vista que se causas comuns estão ali variando e eu tenho um histórico da minha base de dados, eu sei que elas sempre estiveram ali, elas sempre vão estar ali, tá? Então, é um comportamento esperado quando apenas temos causas comuns presentes, tá? E nesse caso aqui em específico, a gente consegue dizer que o processo ele está estável e está dentro do controle estatístico, tá? Mas nem sempre quando eu tenho todos os pontinhos aqui dentro dos limites de controle, significa que o meu processo é estável, tá? A gente vai avaliar que existem algumas regras, tá? Algumas regras específicas que avaliam se tiverem tantos pontos consecutivos em ordem crescente, decrescente, e existem outras regras também que a gente vai estudar uma a uma, a gente vai entender que realmente, se essas regras acontecerem, o meu processo, mesmo dentro dos limites de controle, ele não está estável, tá bem? E após a eliminação de todas as causas especiais, o processo está estável, então a gente consegue avaliar a real capacidade do processo
comparando a variabilidade devido às causas comuns com a amplitude das especificações, ou seja, comparando os limites de controle com os limites de especificação. E o principal pré-requisito para o estudo da capacidade é o processo ser estável. É como eu falei com vocês da capabilidade. Não adianta a gente dizer que é capaz quando o nosso processo não é estável. Como é que você vai dizer que você é capaz de atender a especificação? Você é capaz de atender a especificação do seu consumidor se você não diz que é estável. Eu vou dar um exemplo aqui bem assim, engraçado, talvez engraçado. Tem pessoas que dentro do casamento, no namoro, mas no namoro, ele diz que é fiel à namorada, ou ela diz que é fiel ao namorado, tá? E dizendo que ele tem fidelidade ao namorado, ele está dizendo que ele é capaz de atender a especificação de fidelidade. Não, eu sou fiel, eu não, né? Uma outra pessoa, um terceiro aí, diz assim, eu sou fiel à minha namorada, o outro diz, outra diz, eu sou fiel ao meu namorado, tá? E se atende aí ao requisito de especificação. Beleza. Como é que você pode dizer que é fiel ao seu namorado ou à sua namorada se as suas emoções não são estáveis? Se às vezes você dá uma esfarrapada, aí acaba pegando o WhatsApp de uma pessoa, mandando uma mensagem, né? Como é que você vai dizer que você é capaz se você não é estável emocionalmente? Se você sabe que dentro de você, às vezes, você acaba indo para um lado, indo para o outro lado que você não gostaria de ir. É uma lógica muito semelhante aqui. Não adianta dizer que você é capaz de atender uma especificação, que você tem capacidade para atender a especificação, se você está instável. Você não consegue garantir que, com o passar do tempo, essa sua garantia de estabilidade ela se mantenha, porque você é instável, ok? Então é muito importante ter isso em mente. Para dizer que você é capaz, você precisa ser estável, e ser estável é uma avaliação de carta de controle para saber se lá dentro você consegue ser estável, tá? Se a variabilidade devido a causas comuns for menor do que a amplificação das especificações, o processo é capaz, tá? O que é a variabilidade de causa comuns? É aquele 6 sigma. Não varia 3 dígitos padrão para um lado e 3 dígitos padrão para o outro lado? Soma 3 com 3 não dá 6? A média mais 3 dígitos padrão é o limite superior. A média menos 3 é o limite inferior. Mais 3 com menos 3 não dá 6? 6, na verdade? Se essa tua amplitude de especificação, se a variabilidade das causas comuns, que essa variabilidade que 6 dígitos padrão, ela for menor do que a amplitude das especificações, teu processo é capaz. Ele não está variando dentro da especificação, ele é capaz. Mas se o contrário acontecer, se a variabilidade devido a causas comuns, ou 6 vezes o desvio padrão, né, limite superior do controle, inferior do controle, ele for expressivo ou maior do que a especificação, a amplitude da especificação, ele está variando aqui. E a especificação está aqui dentro. Então, o teu processo não é capaz, tá? E aí eu sei que você atendeu, entendeu todas essas lógicas. Veja a figurinha. Tá, a normalidade está dentro da especificação, a normalidade começa a sair fora da especificação, tá? Em um resumo é isso. Processo estável, não capaz é capaz, e processo instável, ele sempre não é capaz, tá bem? O teu processo pode ser estável até, mas ele pode estar variando fora da especificação. Então, ele não é capaz. Entenderam essa lógica? Só recapitulando para a gente poder fechar esse tópico e começar a elaboração das cartas de controle, tá? Olha, o teu processo é instável. Se o teu processo é instável porque ele está saindo dos limites de controle, tá? Ou então ele pode até estar dentro dos limites de controle, beleza? Mas mesmo dentro dos limites de controle, por causa de algumas regras, a gente tem causa especial de variação atuando. Mas como a gente não falou sobre isso, vamos descrever o que a gente falou até então, tá? Imagina um processo instável. Ele está variando fora dos limites de controle, para cima e para baixo. Ele está tendo um pontinho aqui em cima, um pontinho aqui embaixo. Ele é instável. Se ele é instável, você não é capaz de jeito nenhum. Por quê? Porque você não consegue garantir que o teu processo é estável para poder dizer que ele é capaz. Se ele é instável, ele já não é capaz de cara, tá? Agora, olha o processo estável em si. O teu processo estável não está interferindo nem para cima nem para baixo, nenhum dos limites de controle. Mas mesmo estável, ele pode ser um estável que varie muito. Se ele está variando muito, mesmo sendo estável, ele está dentro dos limites de controle, mas está variando muito, se a tua especificação for aqui dentro, você não é capaz. Se a tua especificação for aqui fora, você é capaz. Ok? Espero que todos tenham compreendido esse pré-requisito para essa avaliação e agora a gente vai começar a elaborar as nossas cartas de controle e eu estou te aguardando aqui na próxima aula.